Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados 2020, o canal que foi criado para poder ensinar você contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar na aula 7 sobre imposto de renda pessoa jurídica, no qual eu vou falar de regras de dedutibilidade de despesa, né? Então, já vimos nas aulas passadas a forma de apuração do lucro real, e para quem não lembra, o lucro real é apurado através que é o lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas autorizadas pelas legislações tributárias. Vimos o lucro real trimestral e o lucro real anual, né? Então, qual que era a base de cálculo do lucro real trimestral e o anual quando você chega no final do ano, né? É o lucro, né, o lucro contábil, né, no qual você vai ter que é afetado por receitas e despesas contabilizadas pela empresa, e a legislação ela vai definir quais são as despesas que serão dedutíveis, né? Ou seja, despesas que são consideradas boas para poder deduzir da base de cálculo do imposto, e quais seriam as receitas não tributáveis, né? E hoje a gente vai falar da questão da despesa, né? Quando é que uma despesa pode ser considerada dedutível para fins de dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, né? Então, a gente viu que existe algumas despesas que expressamente são vedadas, porque a legislação assim define, e temos uma regra geral de dedutibilidade de despesa, ou seja, toda despesa é dedutível? A princípio, sim. Então, qual que é a regra geral, né, aplicável aos contribuintes que recolhem imposto de renda com base no lucro real? Que todo e qualquer dispêndio feito em favor da empresa, ou toda obrigação assumida, ou seja, que gera passivo, cuja contrapartida é despesa no resultado, para aquisição de bens, serviços ou utilidades, deve ser considerado dedutível, ou seja, ela pode ser dedutível, ou seja, eu posso deduzir da base de cálculo do imposto, posso reduzir a base de cálculo do imposto de renda, se for feito com propósito de manter em funcionamento a fonte produtora dos rendimentos. E essa dedução pode ser imediata, ou seja, é despesa, então no momento que ela incorreu, eu já posso deduzir da base de cálculo do imposto, ou pode ser imediata, que é o caso de custos que antes de afetar o resultado transitos por conta de ativo, que é o caso do estoque. Então, o estoque, no primeiro momento, ele é um ativo da sociedade, porque adquirir aquela mercadoria ou aquele produto para produzir aquela mercadoria, aquele bem, e ele vai virar despesa quando? Quando ele for vendido, quando ele for alienado, e aí sim ele vira despesa no resultado. E aí, o que nós temos de regras de dedutibilidade de despesa? Ou seja, quais são as regras gerais de dedutibilidade de uma despesa que existe no nosso ordenamento jurídico? Então nós temos duas, tá? Nós temos o artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, atual RI 2018, e temos junto com essa regra geral do artigo 311, o artigo 13 da Lei 9249 de 1995. Então a gente vai agora observar e destrinchar os conceitos que essas duas normas colocam para poder entender se aquela despesa é dedutível ou não para fim de elaboração da base de cálculo do imposto de renda. Então, aqui que fala o artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, o RI de 2018, que são despesas operacionais, as despesas não contadas nos custos, né, ou seja, não contabilizadas como estoque, né, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Então, eu vou poder deduzir a despesa se ela for necessária à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora. Então, esse é o primeiro conceito, o primeiro requisito que eu tenho que observar. Então, a primeira a despesa é necessária. Então, o que é uma despesa necessária? Aí, o Regulamento do Imposto de Renda, ele vai definir, são as despesas pagas ou incorridas, né, ou seja, paga, regime de caixa, ou incorrida, regime de competência, para a realização de transações e operações exigidas pela atividade da empresa. Ou seja, ela é necessária porque ela tem que atingir a finalidade dela, do objeto social. Ou seja, eu comprei essa máquina, esse equipamento, para poder fabricar o produto. Então, a despesa de depreciação ela é necessária para a fabricação do produto, portanto, ela é uma despesa dedutível. Né? Eu comprei essa matéria-prima para poder fabricar o produto. Então, ele vai virar o estoque, e depois, quando eu vender a mercadoria e produzir o produto, ela vira uma despesa, porque ela é necessária à atividade da
fonte produtora do objeto social da sociedade. E além disso, né, essas despesas, elas têm que ser usuais ou normais no tipo de transações e operações da atividade da empresa. Então, além dela ser necessária, ou seja, além dela ser indispensável para a empresa poder operar, para a empresa poder atingir o seu objeto social, para poder ter a sua receita, ela tem que ser usual e normal para a atividade da empresa. Então, ela é uma despesa necessária, usual e normal para fim da atividade da empresa. E esses são conceitos do que, gente? Objetivo ou subjetivo? Subjetivo, né? Então, depende de cada empresa. Então, eu tenho que verificar, né, para aquela empresa, se aquela despesa que está sendo incorrida, se está sendo paga, se ela é necessária, usual ou normal para a atividade daquela empresa. Então, vou dar um exemplo. A empresa, uma grande cervejaria que no carnaval ela decide, né, fechar lá o camarote, né, convidar uma série de artistas, uma série de celebridades e convidar os seus principais clientes e fornecedores para poder usufruir no carnaval daquele camarote. A despesa, o gasto incorrido para a manutenção desse camarote, ela é dedutível ou ela não é dedutível? Né? Aí alguns vão dizer, não é dedutível porque ela não é necessária, não é usual, não é normal. Outros vão dizer que sim, porque se eu tenho esse gasto, por quê? Porque eu vou alavancar vendas, eu vou melhorar o relacionamento com os meus clientes, com os meus fornecedores. Eu vou demonstrar para os meus clientes e fornecedores que eu estou bem relacionado. Então, ela seria um gasto, eu entendo que dedutível. Que nem festa de final de ano, né? Que tem gente que gosta, tem gente que odeia. As pessoas nunca estão satisfeitas. Essa despesa, né, com a festa do final do ano do escritório de advocacia ou de uma grande empresa, ela é uma despesa dedutível ou não é dedutível? Mas ela não é necessária? Ela não é usual? Ela não é normal? Não, eu entendo que sim. Ela é usual, ela é necessária e é normal para a atividade da sociedade. Porque se eu não fizer a festa, né, o funcionário fica desmotivado. Se eu não fizer a festa, né, as pessoas ficam desmotivadas. Então, eu faço e esse gasto ele seria dedutível. Né? Então, toda vez, né, que a gente vai verificar, qual que é o grande problema? É o fisco entender que aquilo não preenche o requisito de dedutibilidade e glosar aquela despesa, que é o caso das autuações de ágio. O que o fisco entende? Que aquela despesa não é usual, normal, nem necessária para a atividade da empresa, porque ela foi criada, né, utilizando-se de uma empresa de veículo e, portanto, ela não é necessária. Né? Ou, no caso de debêntures de participação do lucro. Né? Então, eu emito uma debênture, essa debênture é adquirida, né, e gera um pagamento de uma despesa que seria a remuneração dela. Aí o fisco vem e fala que essa despesa não é necessária, usual ou normal, porque ela não preenche o requisito de dedutibilidade, porque não é recomendável, não é razoável a empresa destruir 70% do seu lucro ou remunerar essa despesa com 80% do seu lucro. Então, existem essas discussões, né, em relação à questão da dedutibilidade da despesa. Né? E aí, o que a gente tem que verificar, né, que a doutrina coloca? 3 requisitos, né, que habilitam se determinado gasto pode ser considerado como despesa operacional e dedutível para fim de operação da base de cálculo do imposto de renda, e essa regra também poderia se aplicar para a contribuição social sobre o lucro. Então, em primeiro lugar, é necessário que o gasto seja incorrido, ou seja, a despesa seja incorrida, né? Seja por competência ou por regime de caixa. Pode dizer que não deva, por lei, ser registrado em contas representativas de ativo fixo ou circulante, ou seja, não vai dar ativo fixo nem circulante, como estoque, por exemplo. Então, é indispensável que a empresa já tenha usufruído dos bens e serviços adquiridos. Então, ela se usufruiu daquilo, né, para poder gerar uma receita. Lembra o conceito de despesa? Eu sacrifico um ativo para poder gerar uma receita. Então, esse é o primeiro requisito que tem que ser observado. Segundo, o gasto deve ser necessário ou útil para a manutenção da atividade da empresa. E, além disso, ele tem que ser normal e usual ou relacionado com a atividade explorada. Né? Então, as coisas se interligam. Né? Então, primeiro, ele tem que ser incorrido e eu tenho que utilizar para poder gerar uma receita, para poder gerar o meu objeto social. Segundo, ela tem que ser necessária para a atividade da empresa. E ela tem que ser, junto com isso, ou normal
ou usual para a atividade que a empresa está utilizando. Em terceiro lugar, o gasto deve ser adequadamente comprovado de forma imperativa específica ou, na falta dessa, por todos os meios exigidos pelo ordenamento jurídico pelo costume do lugar. Lógico, eu tenho que fazer a comprovação dessa despesa. Então, eu vou comprovar através do quê? De uma nota fiscal. Eu vou comprovar através do quê? De um contrato. Eu vou comprovar através de quê? De um recibo. Né? Então, eu vou comprovar que essa despesa efetivamente ocorreu. Então, é isso, e isso deve ser devidamente contabilizado, né, e suportado no livro razão e no livro diário. Né? Então, é isso que a gente tem que verificar. Então, lembre-se, requisitos de dedutibilidade geral de despesa para fim de apuração do imposto de renda, ela tem que ser necessária, usual ou normal para a atividade da sociedade. Né? Então, isso está previsto aonde? No artigo 311 do atual regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018, que tem como base legal a Lei 4.506. Tá? E além disso, junto com o artigo 311 do atual regulamento do Imposto de Renda 2018, eu tenho que observar também o artigo 13 da Lei 9249 de 95. Né? Então, o que ela traz o artigo 13, né? Da Lei 9249 de 1995, que para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, são vedadas as seguintes deduções, independente do disposto no artigo 47 da Lei 456 de 30 de novembro de 64, que fala sobre a regra geral de dedutibilidade da despesa. Então, independente do que fala o artigo 311, que fala que a despesa necessária, usual, normal, para manutenção da fonte produtora, para ela ser considerada dedutível, o artigo 13 ele tem regras específicas de dedutibilidade. Então, a primeira delas, inciso 1, qualquer provisão. Então, qualquer provisão, com exceção da pagamento de férias, 13º salário, né? Provisões técnicas das competências de seguro e capitalização e entidades de previdência privada, ela não é dedutível. Então, se a empresa constituir a provisão, vai registrar um passivo e contrapartida uma despesa, a despesa é indedutível. Eu tenho que oferecer a tributação, tenho que adicionar a base de cálculo do imposto. Quando é que essa despesa é dedutível? Quando essa provisão se materializar, quando aquela despesa efetivamente ocorrer. Aí sim ela é dedutível. Tá? Segundo, as contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis. Então, regra geral, despesa de leasing ou aluguel de bens móveis e imóveis não é dedutível. Qual é a exceção? Quando elas estiverem relacionadas intrinsecamente com a produção ou a comercialização dos bens e serviços. Né? Então, regra geral não é dedutível, mas é dedutível o quê? Por exemplo, eu fiz um leasing para poder trocar a frota dos meus veículos e os veículos vão ser utilizados na produção ou na área de vendas, veículos dos vendedores. Então, ele está relacionado a meu objeto social, portanto, ela é uma despesa dedutível. Né? Eu aluguei um galpão para poder ampliar minha fábrica, para poder armazenar meus produtos. Então, o aluguel com a alocação desse galpão, ele, como está sendo utilizado na minha objeto social, é uma despesa dedutível. Né? E as despesas de depreciação, amortização, manutenção e reparo, conservação e impostos, de taxas, seguros e qualquer gasto com bens, móveis e imóveis. Né? Então, regra geral não é dedutível, mas se eu estiver utilizando na minha atividade operacional, ela é uma despesa dedutível. Então, o que é importante? Se estiver intrinsecamente ou direta ou indiretamente relacionado à minha atividade operacional, estou utilizando para poder gerar receita e gerar, cumprir um objeto social, ela é uma despesa dedutível, tanto a de leasing, como de locação, quanto a depreciação, amortização e exaustão desses bens que eu estiver utilizando. A lei, o artigo 13, ele vai fixar despesas que não são dedutíveis. Então, ela vai definir expressamente como despesa com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Então, é uma regra expressa de não dedutibilidade. Por que disso? Né? Não tem muito sentido, porque o sócio não pode comer, o acionista não pode comer, o administrador não pode comer. Eu acho que faria sentido se essa despesa, né, não fosse de uma amostra de negócio, por exemplo. Mas se ele está trabalhando, acho que deveria ser dedutível. Mas existe essa previsão expressa de não dedutibilidade. As contribuições não compulsórias. Então, eu fiz uma contribuição, uma doação que não é obrigatória, né, ela não é dedutível. Agora, se eu fiz para custear plano e seguro de saúde, benefícios complementares assemelhados à previdência social para os empregados e dirigentes da pessoa jurídica, ela é uma despesa dedutível. Então, regra geral, se eu
contribuir para um plano de saúde ou um plano de previdência privada não é dedutível, mas se for para funcionários e para os administradores, né, da sociedade, ela é uma despesa dedutível. Das doações, então tem regras específicas de doação, que a gente vai ver mais para frente. Então, regra geral, uma doação não é dedutível, com exceção se for para empresas com finalidade social, né, e desde que ela preencha os requisitos previstos na lei, ela seria uma despesa indedutível, mas se preencher é dedutível. As despesas com brindes também é uma despesa indedutível, porque expressamente prevista no artigo 13 da Lei 9249, e a alimentação que você fornece, que a empresa fornece indistintamente aos funcionários e aos seus empregados. Então, ela é uma despesa dedutível. Então, para a despesa poder ser dedutível, gente, para concluir a aula, o que ela tem que obedecer? Os requisitos legais da regra geral do artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, que tem como base legal a Lei 4.506 de 64, o artigo 47. Então, a despesa tem que ser necessária, usual e normal para manter a fonte produtora para atingir a obrigação social, e fora isso, eu tenho que analisar em conjunto o artigo 13 da Lei 9249 de 1995. Então, se a despesa estiver intrinsecamente relacionada com a atividade operacional da sociedade, né, ou seja, com objeto social, ela seria uma despesa dedutível. E o artigo 13, ele estabelece, né, e fixa expressamente quais são as despesas que não seriam algumas despesas que não seriam dedutíveis para fim de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Tá? Então, isso se aplica para as empresas que apuram imposto de renda com base no lucro real. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal para poder receber as notificações, compartilha isso para seus amigos e amigas, e espero ver vocês na próxima aula. Obrigado.